Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 42 a 47. Está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Feche seus olhos, pense em Deus agora. Vamos orar? Senhor, nós abrimos o teu livro sagrado, as Escrituras, e agora confessamos a nossa incapacidade de entender o que está escrito se não houver sobre nós a revelação do teu Espírito. Deus, não permita que nós venhamos a curvar a tua palavra, os nossos preconceitos, as nossas interpretações, mas pelo contrário, Deus, que possamos render tudo o que sabemos ou pensamos que sabemos à verdade absoluta da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nunca volta vazia. A tua palavra tem poder para transformar vidas. E nós pedimos a Deus que a ação do teu Espírito, usando a tua palavra, possa transformar vidas nessa noite. E venha também nos edificar e alimentar, nos preparando para essa caminhada por esse mundo difícil, para que possamos chegar firmes na linha de chegada e assim nos encontrarmos com o Senhor e vivermos contigo para sempre. Abençoa-nos, Deus, com a tua palavra, dá-nos um ambiente tranquilo, protegido, sossegado, para que tudo o que o Senhor quiser falar a nós, o Senhor possa falar e a gente possa entender. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o poder da comunhão. A igreja, ela está alicerçada em 3 bases: a adoração, a comunhão e a evangelização. E a gente vai perceber que na caminhada da igreja, esses pontos se tocam, eles se cruzam, porque a adoração promove comunhão e promove evangelização também. Eu acredito que alguns aqui possam ter se convertido por meio de um louvor. E quando nós adoramos a Deus junto, a comunhão é uma beleza. A comunhão também propicia a adoração a Deus, propicia a evangelização, e a evangelização também. Nós buscamos os adoradores para que Deus seja adorado ainda mais. E também trazemos outras pessoas para ter comunhão conosco. Então, esses 3 pontos, eles se unem num único propósito, para que a igreja possa, então, fazer a vontade de Deus nesse mundo. No original, na língua grega, a palavra para comunhão é koinonia, e esse termo significa basicamente comum. No dicionário de língua portuguesa, a definição de comunhão é união na mesma fé, no mesmo estado de espírito. Então, comum é aquilo que pertence a todos, ao mesmo tempo e na mesma proporção. Vocês têm a ideia do que é um condomínio. O condomínio é uma comunhão, porque as partes comuns do condomínio, o corredor, a escada, o elevador, ele pertence a todos na mesma proporção a todo mundo. Quando um casal também vai contrair núpcias, ele tem que escolher qual é o regime de bens, Tem a separação de bens, tem a comunhão parcial, tem a comunhão universal. A comunhão de bens significa que tudo é dos dois, na mesma proporção, ao mesmo tempo. Então, comunhão é isso, é termos as coisas em comum, termos a vida em comum, termos uma caminhada em comum. E aquilo que nos une é a presença do Espírito Santo, é a própria presença de Deus que nos une na mesma fé, no mesmo estado de espírito. Então essa é a ideia de Deus a respeito da igreja, que a gente cumpra a missão na terra por meio da adoração, da comunhão e da evangelização. E hoje eu quero conversar com vocês especificamente sobre a bênção da comunhão e o poder que a comunhão tem
para nós nessa caminhada. Em primeiro lugar, a comunhão atrai a presença de Deus. Em Mateus 18, 19 e 20 diz: em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha que coisa tremenda. Deus promete estar presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos em comunhão no seu nome. Se em comunhão unirmos a nossa fé e concordarmos sobre algo e pedirmos em oração, Ele atenderá. É por isso que nós temos o hábito, e não é só uma tradição, é um princípio bíblico, de dizer amém às orações dos irmãos. Paulo, ensinando os coríntios, por exemplo, no capítulo 14, ele diz: se vocês orarem em língua estranha, ou em outra língua, como é que o irmão vai dizer amém à sua oração? Então, quando alguém pede algo a Deus e eu digo amém, já são 2 concordando a respeito de algo. Isso chega diante de Deus de uma maneira diferente. Por isso que a gente não pode também sair falando amém para tudo, né? Que se pede. A gente tem que ouvir a oração do irmão e julgar para ver se concordamos ou não. Se for algo bom, a gente diz amém. Quando é um lamento, a gente diz misericórdia. E se for algo que a gente não concorda, a gente não fala nada. Então não tem como fugir do fato de que o nosso relacionamento com Deus se dá em comunidade, a partir da comunhão. Nós vemos isso pelo próprio sentido original da palavra igreja. A palavra igreja no grego é eclesia. Eclesia significa reunião de pessoas chamadas para fora de suas casas e reunidas em um lugar público. Então igreja já é uma reunião de pessoas. Igreja não é um sozinho. É verdade que a Bíblia fala da necessidade de nós termos uma intimidade com Deus em âmbito pessoal. Mateus 6,6, por exemplo, diz que nós devemos fechar a porta e orar ao Pai em secreto. Nós precisamos ter uma comunhão pessoal com Deus. Isso é bíblico e é necessário. É o que nós chamamos de uma vida devocional. E fechar o quarto aí, vocês sabem, não é o quarto cômodo da casa. Aí não é literal, porque se fosse assim, os presidiários não poderiam orar, porque eles não podem fechar a porta do quarto. Os índios não poderiam orar, porque a casa deles não tem quarto. Os moradores de rua não poderiam orar, porque eles não têm quarto. É claro que fecha a porta do teu quarto é quando nós nos desligamos de tudo e achamos um ponto de contato íntimo com Deus e nos dirigimos a Ele. Como um amigo se dirige a outro amigo, como um filho se dirige ao pai e diz: pai, paizinho. É esse o grau de relacionamento que nós podemos ter com Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina em Gálatas 4, versículo 6. Nós podemos chamar Deus de pai, paizinho, mas nós não podemos esquecer que Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Deus, além de ser o meu paizinho, Ele é também o Pai Nosso, porque Deus quer ser adorado em comunhão. Jesus fala isso na oração dominical que Ele nos ensinou, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. No texto que nós lemos, fica claro que a comunhão, ainda que seja entre 2 ou 3 irmãos, atrai a presença de Deus. Onde estão 2 ou 3, Ele está presente e Ele está pronto a ouvir as orações. Aí no versículo 19 desse texto que nós lemos, essa palavra concordar é a mesma palavra para sinfonia. Concordar são 2 pessoas afinadas, como em uma orquestra. Então, se eu e você tocarmos afinados, na mesma sintonia, no mesmo tom, no mesmo andamento, na mesma harmonia que uma orquestra, concordando, Ele vai responder às nossas orações. Jesus disse que se nós estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, nossos pedidos serão atendidos. Porque a gente não vai orar mais mal. A gente vai saber pedir, porque não pediremos para os nossos deleites. Nós pediremos aquilo que glorifica a Deus. Porque nós sabemos que a oração não move a vontade de Deus. A oração move a mão de Deus. Aquilo que Deus não quer fazer, Ele não vai fazer jamais. Você pode 1.000 pessoas orarem, pode jejuar até ficar seco como bacalhau. Deus não vai atender. Mas aquilo que Deus quer fazer, Ele fará por meio da oração. É o que nós entendemos no contexto bíblico. Deus não fará coisa alguma que não tenha sido pedido em oração. Não tem porque não pede.
e pelo que nós entendemos do caráter de Deus, né, que é galardoador, abençoador, tem muito mais coisa que Deus quer fazer e não fez ainda porque nós não estamos orando, do que coisa que Ele está pedindo e Ele não fez porque não é da sua vontade. Então vale a pena concordarmos a respeito daquilo que está no coração de Deus, buscando a sua vontade e vivendo em comunhão. A gente ore a Ele para que Ele venha se manifestar em nosso meio, porque é certo que Ele está presente. Eu posso afirmar e garantir para vocês agora que Jesus está aqui conosco. Não é porque eu estou vendo, não é porque eu estou ouvindo, não é porque eu estou sentindo, é porque está escrito. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. E nós não vivemos pelo que nós vemos, nem pelo que nós sentimos, nem pelo que nós pensamos. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pelo que cremos. Nós vivemos pelo que está escrito. Então Jesus está aqui. A nossa comunhão atraiu a sua presença, conforme Ele prometeu que seria. Então nós podemos adorá-lo de todo o nosso coração. Então a primeira bênção da comunhão é atrair a presença de Deus para nós. Em segundo lugar, a comunhão faz bem aos crentes. Olha o que está escrito no Salmo 133, versículos de 1 a 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O texto é claro. Onde os irmãos vivem em união, ali o Senhor ordena a sua bênção. Por estarmos aqui em comunhão, no mesmo propósito de fé e de espírito, nós já estamos abençoados. A comunhão é abençoadora para os crentes. Pelo simples fato de estarmos reunidos, nós já estamos abençoados. Mas não é só isso. A comunhão, ela propicia a oportunidade de desenvolvimento espiritual para os crentes. Em comunhão, nós crescemos na fé. Nós desenvolvemos a nossa salvação. O Novo Testamento está repleto daquilo que nós chamamos de mandamentos recíprocos. São aquelas coisas que Deus manda que façamos uns aos outros. Nenhum membro do corpo é igual. Cada membro tem uma função diferente, importante. Então, um membro abençoa o outro membro para que o corpo tenha vida. E é assim, e também em relação ao corpo de Cristo. Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, está escrito: olha, vocês devem servir uns aos outros conforme o dom que vocês receberam do Senhor. Existe crente sem dom? Não. Porque quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo como um dom. Está lá em Atos, capítulo 2, a partir do verso 37 ali. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. A própria presença do Espírito Santo em nós já é um dom que transborda em habilidades, talentos, carismas, capacitações que nos levam para muito além das nossas limitações, das nossas incapacidades. O Espírito Santo nos potencializa com a sua presença. Todo crente tem pelo menos um dom. Você vai encontrar várias vezes no Novo Testamento, a cada um segundo a sua vontade. 1 Coríntios 12, 11 é um exemplo. O Espírito Santo distribui dons a cada um, segundo o seu bem-querer. Então, cada um crente tem dom. E com esse dom, nós servimos um ao outro para que nós possamos crescer todos juntos. Um ensina, outro evangeliza, outro administra, outro louva, outro ora. São muitos dons. É possível listar cerca de 30 dons pelo nome no Novo Testamento, fora aqueles que estão implícitos. São muitos dons que Deus concede aos irmãos para que possam servir uns aos outros e abençoar uns aos outros. Nós encontramos, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 7, acolhei uns aos outros, é o dom da hospitalidade. Em Tiago 5,16, orai uns pelos outros. Em Colossenses 3,16, instruí-vos, ou seja, vocês devem instruir uns aos outros. Instruir e ensinar.
Eu sei uma coisa, você sabe outra, eu ensino o que eu sei e você me ensina o que você sabe. Aperfeiçoai-vos, está em 2 Coríntios 13, 11. Edificai-vos, 1 Tessalonicenses 5, 11. Exortai-vos, Hebreus 3, 13. Perdoai-vos, Efésios 4, 32. E muitos outros, são dezenas. A Bíblia nos deixa claro que na igreja não tem essa coisa de um dar e o outro receber só. É um ciclo, a gente transmite vida um ao outro. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: olha, vocês se associaram comigo no tocante a dar e receber. Então na igreja é assim, nós damos e recebemos. Água parada dá mosquito, todo mundo sabe disso. Água parada apodrece, dá mosquito. O crente precisa estar nesse ciclo, né, de receber água e passar para frente. Por que no Mar Morto não tem vida? Né? Ele só recebe a água, não passa para mais ninguém. Então, a comunhão, além de ser abençoadora por si só, né? Se a gente ficasse aqui tomando um cafezinho com pão aqui, já estaríamos abençoados, por sermos o povo de Deus. Ela ainda propicia que um irmão ajude o outro a crescer espiritualmente com os seus dons. Nós podemos ver também que a comunhão, ela potencializa a cada um de nós. Em Levítico 26, 8 diz: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. 5 perseguindo a 100, cada um pega quanto? 100 dividido por 5? 20. Mas aqui diz que, se formos 100, nós perseguiremos 10.000. Quanto que é 10.000 dividido por 100? 10.000 por 100 dá 100. Vocês perceberam que quanto mais pessoas juntas em comunhão, a produtividade de cada um aumenta? Só por estar juntos? Por que sendo 5, cada um pega 20? Mas quando são 100, cada um pega 100? Isso significa que quanto mais em comunhão nós estamos, a produtividade de cada um aumenta, é potencializada 5 vezes. Então é por isso que nós queremos mais pessoas em comunhão conosco. Quando nós temos mais comunhão, o resultado de cada um aumenta. Eu vou ser muito mais, vou fazer muito melhor se eu tiver mais irmãos ao meu lado. Porque se eu tenho 4 irmãos me ensinando, eu vou aprender X. Mas se eu tenho 99 irmãos me ensinando, olha como que eu vou crescer. Então isso é natural. Então o que nós queremos? Uma igreja com 5 pessoas? Glória a Deus, Jesus está presente, nossas orações serão ouvidas. Mas se nós temos 100 pessoas, nós vamos crescer muito mais, seremos crentes melhores, pessoas melhores, teremos mais vitória, o inimigo será mais derrotado diante de nós. Então percebem o poder da comunhão? Quanto mais comunhão, mais vitória para cada um de nós e mais glórias ao Deus eterno. Se nós não vivemos em comunhão, não tem vitória. Nós vamos ler, por exemplo, em Marcos 3, 25 e nos outros evangelhos também, que a casa dividida não subsiste. A casa dividida não prospera. Se nós não vivemos em comunhão, a produtividade é zero. Porque Deus não vai derramar a sua bênção. Se não há essa harmonia, um crente não vai ensinar o outro, porque o irmão não vai nem querer ouvir o que o outro tem a dizer. E quem sabe não vai nem se dispor a ensinar quem não sabe. A casa dividida não prospera. E isso até de uma forma natural nós chegamos a essa conclusão. Quem é o não crente que vai querer ser membro de uma igreja onde só tem confusão? Onde o irmão está de mal com o outro, onde se fala mal de todo mundo, onde as pessoas ali são mentirosas, fofoqueiras, indiferentes. Ninguém vai querer participar de uma comunidade dessa. Então uma casa dividida não prospera. Mas se nós fortalecermos a nossa comunhão, nós vamos ver as coisas acontecendo. Então, queridos, a comunhão é um meio de aperfeiçoamento dos crentes. Em terceiro lugar, a comunhão é uma forma de evangelização. Em João 17, 20 e 21 está escrito: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você percebeu aí no versículo 20 que Jesus está orando por você? Está orando por mim? Jesus está orando por aqueles que viriam a crer nele por meio da palavra. Não foi isso que nós fizemos? E a oração dele foi, no verso 21, a fim de que todos sejam um,
e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a igreja vive em comunhão, as pessoas percebem a presença de Deus ali. E as pessoas creem em Deus. Então a nossa comunhão, com qualidade, vai propiciar sede nas pessoas por Deus. As pessoas vão querer viver naquela comunidade de amor, onde as pessoas vivem adorando a Deus, vivem em relacionamentos saudáveis. Os relacionamentos são uma plataforma pelo qual Deus atua na vida das pessoas. As pessoas conhecem a Cristo e o seguem por meio de relacionamentos. A nossa comunhão anuncia a bondade de Deus e o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Então a comunhão é uma das ferramentas mais poderosas para mostrar Cristo às pessoas. A gente vai perceber naquela igreja inicial de Atos, que foi o texto que eu li para abrir a pregação, que as pessoas, elas viviam a vida cristã. E uma das coisas que as pessoas viviam ali era a comunhão. Em Atos capítulo 2, de 42 a 47, você vai ver aqui no 42, perseveravam na comunhão. Depois, no versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunhão. Eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Comunhão. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Unânimes, estava todo mundo. Comunhão. Eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Comunhão. E no versículo 47 termina com uma consequência disso. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que beleza. Então, a pergunta errada é: por que a nossa igreja não cresce? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: o que está impedindo a nossa igreja de crescer? E pode procurar, que lá no fundo é uma comunhão sem qualidade. Geralmente, o que mais impede Deus de mandar novas pessoas para um lugar é onde as que já estão ali não sabem conviver em comunhão e harmonia. Então perceba o poder da comunhão. Se nós melhorarmos a nossa comunhão aqui, nós criaremos um ambiente propício para que Deus mande mais pessoas e assim nós possamos adorá-lo cada vez mais e ter ainda mais comunhão. A comunhão é o diferencial da igreja. Em João 13, 34 e 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que diferencia a igreja de todas as outras organizações da terra é a comunhão. É que da igreja nós temos o amor de Deus uns pelos outros. É o novo mandamento. Amar ao próximo como Jesus amou. Valorizando, se entregando, renunciando, perdoando, restaurando, caminhando junto. Então o que diferencia a igreja de tudo mais que existe? É a comunhão. É o amor de uns pelos outros. Infelizmente, hoje em dia, se você perguntar qual é o diferencial da igreja, muitos vão dizer: que na igreja acontece milagre. Que na igreja tem o sobrenatural, tem manifestações. Olha o testemunho que Pedro dá sobre Jesus em Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Gente, Pedro viu Jesus andar sobre as águas. Pedro viu Jesus ser transfigurado no monte. Pedro viu a multiplicação dos pães. Pedro viu demônios saindo das pessoas. Mas quando ele fala de Jesus e diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele não fala nada disso. Ele fala: eu sabia que ele era cheio do Espírito Santo, porque ele andava por toda parte fazendo bem para as pessoas. O diferencial de Jesus é o amor pelas pessoas, é fazer o bem para as pessoas. Não vou te enganar não, milagre tem por aí em vários lugares, tá? Em várias religiões. Prosperidade tem em vários lugares por aí também. Até onde Deus nem é crido. O diferencial da igreja não é nada disso.
diferencial da igreja é o amor. Nisto conhecereis que vocês são crentes, se vocês amarem uns aos outros, se vocês viverem em comunhão. Essa comunhão vai fazer o mundo crer. Vocês percebem a importância da comunhão? Algo que faz bem para nós, algo que glorifica a Deus e atrai a sua presença, algo que atrai não crentes para a presença de Deus. Nós não podemos negligenciar isso de jeito nenhum. Concluindo, queridos, nós vemos na Bíblia que o homem não foi feito para viver sozinho, né? Deus disse lá desde o começo em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Primeiro Deus criou a mulher e ali instituiu a família humana. Deus disse para eles crescerem e se multiplicarem. Então, a primeira solução de Deus para a solidão do homem foi a família. A família é algo maravilhoso e expressa a comunhão, não é? Existem duas instituições na Terra que podem multiplicar o que acontece na Trindade. A primeira é a família. Porque Jesus disse que marido e mulher seriam um, já não são dois, são um. Então marido e mulher têm uma comunhão plena. E a segunda instituição é a igreja. Jesus orou por nós para que nós como igreja pudéssemos ser um. Por quê? Nós sabemos que nem todos vão constituir uma família terrena. Há pessoas que são criadas nem pelos pais. Há pessoas que não podem ter filhos, há pessoas que nunca vão se casar. E Deus instituiu a igreja para ser a família espiritual do ser humano. Assim como Ele instituiu a família carnal para ser a família terrena. Em Isaías capítulo 61, versículo 9, Deus diz, olha, as pessoas vão olhar para vocês e vão reconhecer que ali está a família bendita do Senhor. A igreja é a família bendita do Senhor. A nossa família carnal é um lugar de comunhão, graças a Deus por isso. Mas Deus ainda instituiu algo melhor e maior, a igreja, a nossa família espiritual. E eu creio que todos vão concordar que a nossa família na fé, ela acaba tendo mais relevância na nossa vida diária do que a própria família carnal. Porque muitas vezes nossa família está até longe, né? Às vezes nós nem temos família e nossos irmãos estão perto. Nos acolhem, participam da nossa vida. Às vezes nossos familiares nem são crentes, nós não podemos ter uma comunhão tão estreita com eles. Mas com os irmãos nós temos alguém para chorar, para confessar nossos pecados, para compartilhar nossas vitórias, né? E para fortalecermos um ao outro para caminhar e assim a gente vencer lá no final. Não é bom que o homem esteja só. Olha que bênção, Deus proveu a comunhão do seu povo para que a gente pudesse andar em companhia. Então, congregar é uma bênção, irmãos. Congregar atrai a presença de Deus. Congregar faz bem para os crentes. E congregar anuncia o evangelho aos não crentes. Então, vamos ficar com o conselho que o escritor aos Hebreus deixou para nós, lá no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Ou seja, vamos incentivar um ao outro. E tanto mais quando vemos que o dia se aproxima. Amém, queridos? Vamos colocar de pé e vamos orar?